Olá, seja bem-vindo. 4 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. 9h04 da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 47.811 casos de Covid-19. Desse total, 46.257 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 711 pessoas. Infelizmente, já são 927 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 6 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 4 internações, sendo 2 em UTI, e dos casos suspeitos, são 2 pessoas internadas e, até o momento, 2 estão na UTI. Somados, os números representam 21% de ocupação em leitos de UTI e 9% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 602 mil doses aplicadas e 974 de doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 79% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o escritor Valdir Capussi. Seja muito bem-vindo, Valdir. Obrigado pelo convite, mais uma vez, aqui nessa casa falar de literatura. É um prazer ter você aqui com a gente, que sempre está levando o nome de Jacareí para vários locais. Valdir, um dos motivos de você estar aqui hoje é porque você está dando oficina de composições literárias por meio da Fundação Cultural. Exato. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, queria que você se apresentasse, né? Você tem uma longa carreira como escritor, como também produtor cultural. Quais são as suas experiências que envolvem aí a literatura? Sabe, eu comecei como escritor tarde, realmente, com 55 anos, né? Mas de lá para cá, participei de concursos literários, fui premiado várias vezes. Me identifiquei muito com literatura, voltei ao tempo do banco escolar, que eu gostava muito, era muito bom de redação, né? E comecei um trabalho com a educação do Jacareí Cidade Leitora, né? E me incentivou, junto com o Veloso, que é meu parceiro, meu cúmplice literário, eu brinco sempre, a fazer Jacareí Cidade Escritora. Então, passando um trabalho na cidade de descobrir novos escritores e tirar aqueles da gaveta também, que há muito tempo escrevem e não publicaram, né? Às vezes por timidez ou falta de coragem mesmo, né? Então começamos a trazer novas pessoas e conseguimos fazer um projeto de um livro com 36 escritores. Disso aí surgiu a chance de fazer oficina literária, a Fundação me convidou a criar uma oficina, que era uma novidade, nunca tinha sido feito coisa igual, né? O ano passado. Essa oficina revelamos novos escritores, inclusive teve um concurso de Taubaté, nacional, que os 3 primeiros lugares foram 3 escritores de Jacareí. Olha que legal. Nacional. E os 3 alunos da oficina. Então isso deu um impulso muito grande, que novas pessoas queriam fazer também. Esse ano começou agora com crônicas, né? E começou a terça-feira, agora a segunda parte são contos. Tá? Você também tem outro projeto que envolve a questão nas escolas, né? Tem, a gente começa hoje, há 3 anos já, a gente frequenta essas escolas, principalmente da EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, falando com os alunos sobre literatura, incentivando que escrevam, registre memória de família, né? É um modo de incentivar a primeira leitura, a primeira escrita e fortalecer a leitura. A gente sempre fala assim, quem não lê, não escreve, né? Esse trabalho prosperou, graças à ação da Patrícia Quina, da EJA, né? E começamos agora, reunimos um grupo de escritores locais, da Academia de Letras e outros do meu grupo, que é o coletivo de escritores, né? E vamos fazer em 4 salas de aula. 2 da EJA, que é a Escola Tito Márcio, a Barão do Jacareí, e 2 da Escola São Silvestre, Antônio José de Siqueira. Nós vamos semanalmente falar com os alunos 1h30, para que eles escrevam contos e crônicas. E ao final do ano será feito um livro, que o trabalho deles é o primeiro trabalho que eles vão ter impresso. É uma experiência para revelar aos escritores mesmo. Muito legal, hein, Valdir? Bastante ações efetivas aqui na cidade, inclusive, né, o Cidade Leitora, que é um projeto que também está sendo desenvolvido junto com a Secretaria da Educação, leva o nome, né, da cidade para muitos locais. E outra coisa, esse projeto impulsionou a cultura em geral, não foi só a Cidade Escritora, né? Tem trabalho de dança, tem trabalho de artes, muita gente, a gente ia dos bairros, aos periféricos mais distantes, né? E muita gente nova surgiu, quer dizer, começamos a conversar, as culturas se aproximaram, né? Algumas ainda são meio, sabe, tem seu nicho, não se mexe, mas o bairro afastado, Isabela, eles precisam disso. E o nosso trabalho é levar a arte uma distância. No centro é fácil.
Mas na periferia, pouca gente quer ir, né? Nós estamos fazendo isso. E na periferia, levando cultura. E todo lugar tem talento, né, Valdir? Tudo tem, cada um que você nem imagina às vezes. Aquela pessoa simplesinha, daqui a pouco você vê, é um tremendo compositor, é uma tremenda dançarina. É só indo e resgatando, porque dando a chance de aparecer, esses frutos aparecem, não tem a dúvida. Valdir, agora justamente sobre a oficina, né, de composições literárias. Como você comentou, já está no módulo 2. Antes da gente falar um pouquinho sobre as inscrições desse módulo, desse segundo módulo, como que foi o módulo 1 que foi desenvolvido no ano passado, né? Não, o ano passado foi a primeira experiência, foram 3 meses só, né? Esse ano vai ser o ano todo, foi em maio. Maio, junho e julho, fizemos a parte de crônicas. Legal. Por que crônica primeiro? Porque crônica é a coisa mais fácil de escrever. A crônica eu sempre falo, eu pergunto sempre, o que é a diferença de crônica e conto? A crônica sai do coração. Quando você escreve crônica, você está falando de você. É você falando sempre coisa sua. Você viveu, soube, presenciou, né? Então, crônica sai do coração. Eu sempre cito a Raquel de Queiroz que fala assim, quer conhecer biografia? Leia minhas crônicas. Porque você põe na crônica aquilo que você sente realmente. Então, você sabendo escrever de você, se pondo para fora, isso aí, contos é diferente. Você começa a personagem, você monta uma história. Pode até ser um fato acontecido, mas você cria personagens, você casa, mata, divorcia, separa, faz o que você quiser. Então, você passa a ser criativo. Então, crônica, se você aprender a escrever e gostar disso. O conto depois já é mais florido, você vai poder desenvolver melhor a arte. A Clarice Lispector fala muito sobre isso, né, Valdir? Que o assunto que ela mais conhece é ela mesma, por isso que ela escreve sobre ela. E aí, como que foi o primeiro módulo? Como que foi o recebimento da população sobre a questão de crônicas? Que aconteceu, então, o primeiro módulo esse ano, no mês de maio, junho e julho, e agora vai para o segundo módulo de contos. Mas nesse primeiro módulo, como que foi a recepção? Olha, começamos uma média, tem uma média do começo ao fim de 15 alunos. Você chama de ter 22, caiu para 17, terminamos com 15, na verdade. Muita gente acaba desistindo, né? Toda oficina é assim, de qualquer segmento, né? Mas dessa primeira turma, eles continuam 15 comigo, tivemos textos deles publicados no Diário de Jacareí. Vai ter agora a revista Literarte também, que é feita por um grupo de Jacareí, para publicar textos deles. Alunos estão mandando para concurso literário para o Brasil, porque tem muita gente boa demais ali. Por exemplo, um rapaz que é funcionário público, que é da Defesa Civil, escreve maravilhosamente bem. Uma surpresa, ninguém esperava isso, nem ele esperava, entendeu? De repente aflorou, o conhecimento dele é fantástico, o texto dele. É uma pessoa que, com certeza, vai ter uma carreira brilhante. E pouca gente sabia que ele existia. Muito talento, né, aqui em Jacareí. Valdir, agora sobre esse segundo módulo. As pessoas que ainda vão se inscrever, né, o que as pessoas podem esperar de conteúdo ali na rotina? Como que vocês trabalham essa questão de contos? Bom, o nosso sistema é o seguinte, cada aula nossa é um tema, certo? E é uma aula alternada, uma sim, uma não, leva o escritor local para conversar com os... Por quê? Além dele falar dele, é a chance do aluno conversar com escritores. Eles vão contar a experiência deles, as dificuldades, as facilidades, qual caminho seguir. Eu gosto, por exemplo, de escrever de humor. O meu forte é o humor. Tem gente que gosta de gênero policial, tem gente que gosta de gênero de amor. Então, nós trabalhamos como montar os vários tipos de textos, né? Como se desencadeia uma história, como fazer o roteiro, isso é bem... Não adianta sentar e escrever, tem que ter um roteiro antes. Para escrever o quê, sobre o quê, que personagem entra, que hora que sai. O personagem precisa desse personagem. Às vezes a pessoa fala uma frase e sai, então para que ter ele, né? Então erros como repetir palavras nos mesmos parágrafos, a gente ensina todo detalhe, são coisas pequenas. Ninguém sai escritor de lá, mas sai amando literatura e aprendendo a escrever. Sai com uma pontinha ali, com vontade de se profissionalizar ainda mais. É continuidade da leitura. Quanto mais você lê, mais vai escrever melhor. Então, aqui tem um básico que a pessoa realmente sai apaixonada pela arte. Aí depende dela a continuidade. Valdir, agora só para a gente deixar claro para o pessoal de casa, qual que é a diferença entre crônica e contos, né? Contos agora no segundo módulo, crônica a gente teve no primeiro, né? Quais que são as principais diferenças ali desse gênero? É que crônica é uma coisa íntima, eu sempre falo, sai do coração. Você viveu aquilo, aquilo passou por você. Qualquer pessoa que lê sabe que está falando de você. E no conto, você é o narrador. Na verdade, ele conta a história... Sobre terceiros. O autor é o narrador da história. Até ele pode estar lá no conto. Mas ele tem um personagem que ele cria, que é ele. Mas ele conta a história e coloca mais conteúdo, mais personagens, mais histórias, mais fatos. Né? Ele cria a história e desenrola como quiser. Então, ele narra a história. A função do escritor do conto é narrar a história. Na crônica, é colocar para fora o que ele sente. Muita imaginação envolvida, né, Valdir? Exatamente. A gente já volta a falar como que é realizada as inscrições, para quem tem interesse, eu já peço licença, a gente já volta a conversar.
A gente continua falando sobre arte e cultura. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba abriu as portas do Salão de Artes de Jacareí em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. O espaço apresenta diversas formas de expressão dos artistas contemplados. Arte e Jacareí são palavras que combinam. No dia 19 de julho, foi inaugurado, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o Salão de Artes de Jacareí, o SAJA. O espaço é destinado para expositores da cidade e de todo o Brasil. Esse ano de 2022 nós retornamos com o SAJA, o Salão de Artes de Jacareí. Essa é uma ação que já existe há bastante tempo, mas fazia tempo que não existia uma edição do SAJA. O SAJA é um salão de artes que tem o objetivo de estimular a produção artística e a discussão das artes visuais. Esse ano de 2022 nós trouxemos como tema o centenário da Semana de Arte Moderna, relacionado também com a nossa cidade. O salão tem como objetivo fomentar a discussão da arte, analisando todo o processo artístico e, também, provocar o público a uma profunda leitura das obras. A arte de Clarice Delap reflete sobre algumas das tradições de Jacareí. Eu comecei a me perguntar quais eram os elementos da cidade de Jacareí que eu queria trazer. Então, eu achei que o prédio aqui, né, do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba seria um elemento bem interessante, porque ele faz muito parte da nossa paisagem, do nosso imaginário. Eu também quis trazer a Cobra Grande, que é uma das lendas mais famosas aqui de Jacareí, que também é bem importante. E também o chitão, o estandarte, as lágrimas de Nossa Senhora, que são sementinhas que as mulheres aqui fazem terços artesanais. Então, com esses elementos, eu construí essa pintura. Olívia Ferraro relata a importância de ser uma das expositoras em sua cidade natal. Além disso, também ressalta a adaptação dos artistas durante a pandemia. Está sendo um grande prestígio para mim. Eu fiquei muito honrada em poder estar participando do Salão de Artes daqui da minha cidade. Eu já venho trabalhando com editais de cultura desde o começo da pandemia, que a gente teve que se reinventar, né? Eu sou fotógrafa de arte, de espetáculos de dança, teatro, e aí eu vi uma oportunidade de poder apresentar o meu olhar, e é uma honra poder estar num museu, né? No único museu que a gente tem na cidade, com pessoas incríveis, talentosíssimas, e falando desse grande marco cultural que foi a Semana de 22. O Salão de Artes de Jacareí apresenta novas formas de expressão dos artistas, contando com obras que variam entre pinturas, esculturas e fotografias, proporcionando novos horizontes para a expressão artística. O SAJA, ele é esse marco, né, de uma nova fase do Salão de Arte de Jacareí, e sediado aqui, né, a exposição sediada aqui no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. A gente fica muito feliz em receber essa exposição, em receber esses artistas, porque o museu ele faz esse estudo, essa analogia, né, da antropologia do homem. E o homem ele permeia em todas as vertentes. As exposições ficarão disponíveis até o dia 17 de dezembro no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, localizado na Rua 15 de Novembro, número 143. O museu fica aberto de terça a sexta, das 9 às 16h30, e aos sábados, das 10 da manhã às 4h30 da tarde. Outras informações podem ser encontradas nas redes sociais e no site da Fundação Cultural de Jacareí. É isso aí, como o Eduardo comentou, as palavras arte e Jacareí combinam, tem muito talento aqui na cidade. E falando sobre talento, a gente volta a conversar com Valdir Capucci, que é escritor aqui de Jacareí. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa. É só mandar por meio das nossas redes sociais, onde a gente está ao vivo. É só pesquisar no Facebook e no YouTube TV Câmara Jacareí e mandar o seu comentário ou dúvida na nossa conversa sobre escrita, né, Valdir? Valdir, justamente sobre a oficina que está acontecendo, oficinas de composições literárias, uma oficina gratuita por meio da Fundação Cultural. As oficinas já começaram terça-feira, mas ainda dá tempo de se inscrever, certo, Valdir? Sim, porque a parte de contos vai até dezembro, na verdade, né? Então é um período longo, que é um trabalho mais longo que crônica também. Teve a primeira aula só a apresentação do que é conto, mas cada aula eu mando para os alunos depois todo o resumo, todo o material que eu uso, eu mando por e-mail depois. Então, quem quiser comparecer terça-feira próxima agora, no dia 9, né?
pode chegar direto em Sabarão Lago, das 19 às 21 horas acontece essa aula. Eu mesmo faço a matrícula, a pessoa participa já do grupo. Temos a presença da Leilane Garcia na próxima terça-feira, falar como escritora, falar com os alunos, né? É a experiência que eu falo com os escritores. A pessoa já começa a fazer o curso com a gente. Eu recupero o que ela perdeu, eu mando por e-mail, tem tudo preparado, então ele recebe integral como quem já fez. Muito legal. Valdir, existem critérios para os participantes? Alguma idade? Como que é? Não tem critério. É para cima de 18 anos a gente pede. E outra coisa, as tarefas que a gente fala de escrever, ninguém é obrigado a fazer. A pessoa vai lá, pode só assistir se quiser, porque às vezes alguns são tímidos, né? Tem vergonha, às vezes não consegue escrever, mas ela aprende, ela pode assistir ela simplesmente acompanhar até o final, sem participar das obrigações que a gente faz, tarefa de casa, né? Eu até gozado de falar isso, né? Mas a tarefa de casa é um trabalho, a gente fala que escreve um conto de tal tema, até tantas palavras ou tantas linhas, né? Para desenvolver a arte mesmo. Então, quem quiser participar não é obrigado a escrever, gente. Basta apreciar e participar dos debates, das conversas de sala, somente isso. Valdir, quando a gente fala sobre composição literária, né, como que você tem observado o cenário aqui de Jacareí? É óbvio que essas oficinas como essas, né, fomentam ainda mais essa questão da escrita. Mas, no geral, como que você tem observado os escritores e esse cenário da literatura na cidade? Olha aqui, nós temos aqui que trabalha literatura Jacareí, a Academia de Letras Jacareí, que a Salete é presidente. Nós temos o Grupo Litera, que é cabeçado pela professora Verinha, pelo Pedro Paiva, né? Que faz uma revista, inclusive, muito bonita, a única revista literária que nós temos é feita por eles, né? É digital. Nós temos o grupo nosso, Coletivo de Escritores, também tem gente da academia que faz parte, e o grupo da Ex-Catioca, que agora tem outro nome, Sociedade Literária, que é a Gisela Checa e a Ludmila que coordenam praticamente. Então temos 4 grupos atuantes em Jacareí, né? E esse trabalho nosso permitiu, inclusive, Isabela, que fizemos um encontro, Jacareí ajudou a organizar, o primeiro encontro de escritores e artistas literários, acadêmicos, do Vale do Paraíba. Aconteceu em Taubaté, dia 23. Temos 104 participantes. E o ano que vem será em Jacareí esse encontro. Jacareí será a cidade anfitriã para trazer escritores de todo o Vale. Qual é o objetivo nosso? É resgatar a cultura paraibana, esse pertencimento nosso de ser Jeca, né? Até Esther Rosado, que foi uma das palestrantes, trabalhou esse tema com todos os escritores da região. Vamos falar mais do Vale, falar das cidades do Vale. Se eu escrevo um conto, vou citar esse conto, José do Barreiro, usar personagens, pessoas que passaram, já faleceram, ninguém mais fala, até Débora Camargo esqueceram já, né? Mas tem prestigiar o que é do Vale Paraibano. Então, o objetivo desse encontro era isso, resgatar a cultura Vale Paraibana. Esses grupos estão atuando nisso. Tá? Então, por outro lado, temos a Comissão de Literatura, que envolveria todos os escritores. Só que, entrando e saindo, nunca funcionou. Essa comissão realizada por meio do Poder Público, exatamente, da Fundação Cultural. Eleição, a pessoa elege a função dela, organizar reuniões que a gente possa sentar e conversar, as várias vertentes, né? Não acontece reunião, e se acontecer, aparece de meia dúzia, entendeu? O artista em si, tem hora que é chato, né? Ou, às vezes é vaidoso. Então, é complicado esse seu trabalho. Então, esses grupos literários, esses 4 grupos que eu citei, pelo menos tem um grupo que trabalha atuante. Entre eles, já trabalha, aliás, os 4 se conversam realmente. Então, não temos feito trabalho conjunto, né? Mas nós temos hoje mais de 100 escritores em Jacareí, e sempre quando uma reunião aparece às vezes 10, quer dizer, é muito pouco. A classe não se une igual para só teatro. Só teatro e música é unido. Mas da literatura ainda não é. Então a gente tem muito talento, mas talvez pouco engajamento ainda, né, Valdir? Mas com certeza essas oficinas vão aguçar isso, né, nas pessoas. Até porque a gente briga para que a pessoa escrever um texto, ninguém é obrigado a escrever português correto. Gramática, todos falhamos, mas se for publicar, ele fala assim, publica o texto, manda alguém revisar. Alguém que realmente conhece a literatura, conhece a gramática, mas as pessoas às vezes não, pede para outro escritor corrigir, então pede para a mãe. A pior coisa é pedir para a mãe, fala no curso isso. Pedir para a mãe, papai, madrinha, nunca façam isso. Eles vão dizer que está lindo, está perfeito. Às vezes está cheio de erros. A gente vê textos publicados assim, com erros absurdos. Mas se você quiser falar para o escritor que está errado, eles se dói. Porque se falar isso no meu texto. Então, essa vaidade, e na oficina eu bato muito isso, gente. Revisem. Humildade é pedir para alguém corrigir e falar que está errado. A importância da socialização, né? Independente da área artística. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Valdir, sobre essa questão da literatura aqui em Jacareí. Peço licença. A gente fala agora sobre vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que por algum motivo ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo
pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 35 anos que tomaram a dose de reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações você pode conferir por meio do site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br e acompanhar o calendário para se proteger com a vacinação. E o Educa Mais Lamartine está com inscrições abertas para vagas remanescentes dos cursos profissionalizantes aqui na cidade. E quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hein? Eles já tinham aberto essas inscrições antes, aí fechou e agora vai ter essa segunda oportunidade. Quem se interessar, é só fazer as inscrições direto nos polos onde já estão tendo esses cursos, né? De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Alguns requisitos são importantes, sendo eles ser morador aqui de Jacareí, ter mais de 18 anos e também ter completado o ensino fundamental. No site da Prefeitura de Jacareí, a gente encontra algumas informações, como os polos e como fazer essas inscrições. Voltamos ao estúdio. Muita oportunidade aí profissional na cidade. E a gente muda um pouquinho de assunto. Jogando fora de casa, o Jacareí Rugby foi superado pela Poli Rugby em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, a equipe jacareense segue na luta por uma vaga nas quartas de finais da competição. O Jacareí Rugby entrou em campo no sábado, dia 30 de julho, em partida da 7ª rodada do Grupo Sudeste do Campeonato Brasileiro de Rugby. Os jacarés enfrentaram a Poli e perderam o jogo por 30-10. Na partida, o Jacareí Rugby teve grande volume ofensivo, mas não soube aproveitar as oportunidades deixadas pelos paulistanos. Com mais efetividade e forte jogo coletivo, a Poli conseguiu os pontos necessários para vencer a partida. No segundo tempo, Jacareí tentou jogar de modo mais ofensivo, mas não foi o suficiente para inverter o placar. Apesar da derrota, a equipe ainda segue na zona de classificação para as quartas de final, restando 3 jogos para o fim da primeira fase. A gente veio jogar aqui no campo da Poli, válida pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma partida bem dura, a gente já imaginava que ia ser uma partida bem dura. Eles têm atletas de alto nível, seleção, e jogam juntos já faz tempo, né, em alto rendimento. E a gente sabia que ia ser uma partida bem difícil. Só que a gente se preparou para essa partida. Só que a gente não conseguiu manter a posse de bola no primeiro tempo. Isso fez que eles aproveitassem essa falha nossa e conseguissem pontuar. Só que no segundo tempo a gente conseguiu reverter a situação, só que a gente não conseguiu pontuar e eles pontuaram. E isso trouxe a vitória para eles nessa partida. A próxima partida do Jacareí acontecerá no dia 13 de agosto contra o São José Rugby, em São José dos Campos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente volta a conversar com Valdir Capuzzi, que é escritor. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa sobre literatura. É só mandar sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais. Agora, Valdir, a gente está falando aqui sobre oficina, sobre os talentos de Jacareí, né? Sobre a questão da literatura. Quais são os principais benefícios da leitura e também da escrita? Só para o pessoal de casa entender, né, a importância da escrita na vida das pessoas. Isabela, a maior virtude hoje é interpretar texto. Porque a gente vê que da geração, essa fala é da minha geração, que nós somos professores hoje, né? O jovem não sabe interpretar texto. Então dificulta ele entrevista de emprego, entrevista uma conversa, até para discutir a relação do casal, às vezes falta, porque o conhecimento básico de você interpretar o que está escrito. Você vê no Facebook hoje, uma barbaridade, você escreve uma coisa, as pessoas entendem outra, sai agredindo às vezes. Você fala português, escorreito, esse escorreito é palavrão, né? É difícil, então, para o jovem. E a leitura abre os outros. Sua cabeça fica muito mais preparada para qualquer assunto. Uma roda de conversa familiar ou mesmo um evento social, quem sabe falar correto vai ser centro de atenção, gente. Vai ser melhor ouvido, né? E melhor visto, inclusive. Então faz falta, hoje, linguajar, esse excesso de gírias,
O português estão matando aos poucos os portugueses, né? Então, quem conhece bem a escrita, quem sabe desenvolver isso, com certeza tem mais chance no mercado de trabalho e na vida social também. Valdir, às vezes não é nem falar correto, né? Mas se expressar de forma melhor, né? Porque no Brasil a gente tem bastante variedade linguística, né? Mas essa questão de se expressar, né? A literatura, a gente pode dizer também que é uma forma terapêutica da gente se entender, de ter um autoconhecimento? Mas é claro que é, gente. Tanta gente tem depressão e sai através da leitura. Agora, quando dá para admitir, Isabela, a pessoa é nós. Falar é nós é coisa assassinato puro, essas coisas. É nós na fita. Esses termos criaram, está tirando o linguajar. O jovem hoje está usando na sala de aula, na conversa informal ou formal, né? Ele está trocando palavras corretas. Quer ver um erro que eu sempre falo? Deixa eu voltar para a imprensa agora, né? É coisa de vocês, mas assim, a gente quando chegou, quer dizer, todo mundo fala a gente. Ninguém fala. Quando chegamos aqui, quer dizer, a gente virou um termo normal, substitui tanta coisa, igual coisa, né? Coisa. Então, nós estamos perdendo a beleza da língua portuguesa, mas aos poucos ela está sendo morta, né? Então, precisamos reativar isso. A leitura dos clássicos, principalmente, né? Zé de Alencar, Machado de Assis, comentando no intervalo, são uma boa válvula de escape para se recuperar a sua cultura, gente, porque senão, daqui a pouco, nós estamos sem vocabulário mesmo. Entender, né, qual que é a área que a gente está falando dessa formalização, dessa informalização também é super importante, né, Valdir? Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os gêneros literários. Existem vários gêneros literários. Às vezes, um escritor tem mais se adaptou melhor a um gênero, por exemplo, que a gente estava conversando a questão da crônica, outro mais conto, outro mais romance, que é um pouquinho mais longo, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses gêneros. Olha, eu passo por isso bem, porque eu escrevo contos e crônicas, né? E tem gente que dá valor para poesia e romance. Só que é o seguinte, os grandes romancistas, todos foram cronistas. Todo escritor é cronista, porque ele começa escrevendo crônica, né? E as pessoas falam, não, para mim tem que ser romance. Só que você pergunta sobre o romance que ele leu, ele não sabe explicar, ele não entendeu, porque cansativo ele pula a página, né? E já conto e crônica são textos curtos, gente. Crônica, às vezes, é 2 páginas. Conto tem mais, às vezes tem 5, 6, 10, mas comum é conto 3, 4 páginas. Quer dizer, é mais fácil assimilar a leitura. O leitor, ele pega um livro de contos, ele vai ler, às vezes tem 20, 25, 30 contos. Ele lê, pode parar e não perde o fio da meada. O romance não, você parou de ler, você vai perder. 2 dias, você esqueceu já. Né? Então, fazer conto e crônica é fundamental, acho que é o básico do escritor. Poesia, tá, mas hoje, os concursos literários, poesia de rima pobre, quer dizer, paixão, coração, amor com flor de dor, essas coisas já é considerado de nível baixo. Porque a poesia tem que ser coisa mais fina, né? Até rimar flor com amor e dor é fácil. Jesus com cruz e luz é fácil. Agora, Jesus com avestruz tem que ser bom, senão não consegue, né? E fazer sentido, né? E dá sentido. Então, a poesia hoje perdeu. Eu sou fã da poesia, só que hoje eu vejo que banalizou também. São umas rimas pobres, já esperados, já sabe qual vai ser a rima até. Está perdendo a qualidade. Sim. Tá? E tem teatro, teve uma mostra de teatro agora, fantástica na cidade. O que é o teatro? É um conto, tá? Que está sendo representado. Aqui em Jacareí você observa quais gêneros literários têm mais aderência pelos escritores? Aqui eu vejo mais a poesia. A poesia sempre é forte. Tá? Eu digo que a poesia é fácil escrever, eu acho difícil, né? Mas qualquer rima você faz, eu sou poeta. Qualquer que escreve rimou amor com flor é poeta, sabe? Então, todo mundo de poesia é mais fácil fazer. Agora, poesia com qualidade, como diz a Ludmilla, né, é outra coisa. Aliás, a Ludmilla vai lançar o livro dela, logo breve, mais um livro dela, a nossa maior escritora de Jacareí, né? Valdir, eu acho que todo mundo tem, né, essa questão da poesia, tem um pouquinho um traço dentro da gente. Se profissionalizar, estar dentro dessas oficinas é importante, né? Como a gente pode dizer, para estar investindo nesse talento, né? A gente fala um pouquinho sobre dor, flor, talvez seja o comecinho, mas talvez se profissionalizar, vai ainda crescer mais, né, esse talento. Exato, como eu falo, às vezes o artista é egoísta, ele acha que já sabe. Né? Então, você se achou, você se perdeu. Tá? Com certeza. Que a pessoa que quer avançar, mostre o texto para quem possa corrigir, que mostre o defeito, anote, pode errei isso aqui, marque no computador. E isso estava errado, essa palavra. Então, aprenda a se criticar também. Entendeu? Esse é o básico para você poder desenvolver e crescer na carreira escritor. Literatura também exige aprendizado, né, Valdir? A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, peço licença. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o emprego e vai conhecer sobre a tradição da carpição aqui em Jacareí. A gente volta daqui a pouco.
Já parou para pensar que hortaliça não é só salada? Pois é, essa máxima fica clara quando a gente olha para os nossos temperos, tão importantes para trazer vida a qualquer prato. Um desses, conhecido como cheiro verde, é um par perfeito. A mistura da salsa com a cebolinha. Aromáticas, elas são ricas em antioxidantes e nutrientes. Mas dependendo da região do Brasil, o cheiro verde pode ter outras combinações. No Norte e Nordeste, ele vem com coentro. E no Pará, vem com chicória. Mesmo tão familiar em todo o país, nem pensamos em como ele chega até a nossa cozinha, em como acontece esse caminho. A salsa e a cebolinha são cultivadas separadas. Alternadas, elas enchem fileiras de plantações de pequenos produtores. Na hora da colheita, o corte é feito de maneira precisa. Folhas selecionadas, higienizadas, organizadas. Maços preparados para chegarem até você em uma combinação de aromas e sabores. Para que na cozinha transformem qualquer prato. De guisados a sopas, da comida do dia a dia à alta gastronomia. O cheiro verde marca presença em praticamente todas as panelas, trazendo um pouco mais de alma para cada receita. É a hora da alegria compartilhada, da comida de verdade. Você conhece o Visão Zero? Esse é um conceito que entende que a vida é prioridade e que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Até porque o trânsito não se trata só de carros e motos, ele se trata de gente. E é por isso que precisamos falar sobre vidas. A gente sabe que por melhor preparado que as pessoas estejam, todos podem cometer erros. Mas isso não deve resultar na morte de ninguém, nem na sua, nem de um parente ou um desconhecido. Mas para isso acontecer, todo mundo tem que fazer sua parte, viu? Além da conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres, nós também precisamos do comprometimento dos engenheiros, gestores, políticos, de todos. E a gente não está fora dessa. Pode deixar que a Senatran está comprometida com Visão Zero. Levar segurança para todos os brasileiros, todos os dias. Voltamos e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 23ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto. A gente começa com um requerimento protocolado pelo presidente da Câmara Municipal, Paulinho dos Condutores. O vereador pediu que o funcionamento do restaurante popular Bom Prato seja ampliado. Confira na declaração do parlamentar. Estou fazendo esse requerimento em relação ao Bom Prato na nossa cidade. Todo mundo sabe que foi uma grande vitória. 2017, quando a gente começou a fazer o abaixo-assinados, muitos não acreditavam, e hoje a gente já tem esse benefício aí, as pessoas vulneráveis da nossa cidade. E agora a gente está fazendo outro, começando uma nova luta para que seja também oferecido ao sábado a refeição para essas pessoas. Nós sabemos que as pessoas todos os dias têm que comer e têm que beber. E hoje nós estamos vivendo aí numa crise mundial, onde as pessoas estão passando necessidade, passando fome, e essa é mais uma luta que eu chamo a Câmara Municipal para nós engrossarmos nessa luta para que a gente consiga esse benefício e servir também ao sábado a refeição no Bom Prato aqui na nossa cidade de Jacareí. Portanto, esse requerimento aí é ao nosso deputado André do Prado e ao governador Rodrigo Garcia. Ainda sobre o Bom Prato, o vereador Rodrigo Salomão comentou sobre problemas estruturais da unidade que, segundo percepção, podem causar transtornos aos munícipes. Vamos assistir. E também dizer que as coisas que a gente fica triste, a gente vê que é um lugar meio que sem estrutura. Eu quero ver quando começar a época de chuva, aquelas pessoas esperando na chuva, é a mesma reclamação que nós temos da farmácia quando vamos entregar aí os remédios de alto custo. Sem cobertura, fica no sol, os idosos, na hora que chegar a época de chuva, vai ser um problema de chuva. Acho que Jacareí merece mais.
Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as sessões ordinárias. Agora a gente volta a conversar com Valdir Capuzzi, que é escritor aqui de Jacareí. Estamos conversando sobre as oficinas de composição literária, né, Valdir, que vai acontecer por meio da Fundação. Justamente sobre isso, né, Valdir, a gente trouxe sobre como que vai ser a oficina, os escritores aqui da nossa cidade. Ser escritor em Jacareí tem desafios, Valdir? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que no Brasil, no geral, né, existem desafios na questão artística. Tem, sabe, porque, Isabela, assim como todo mundo é cantor, todo mundo pode ser escritor também. Agora, que vive da literatura, aqui talvez quem consiga vender livro é só a Ludmila Saharov. Ela é a única que consegue realmente vender livro. Então, talvez ela tenha a renda dela normal, mas ela consegue oferir lucro vendendo livro. Não tem outro que faça isso. Todos os demais escritores dessa livro, inclusive eu, o meu foi pela LIC, né? Depende do poder público. Então, infelizmente, é que nem gravar um CD, qualquer um grava, né? Mas vender o CD é complicado também. A gente pode dizer, então, que o desafio é justamente arranjar um investimento. Não é que na Jacareí, o Brasil em si não é de comprar livro, entendeu? Então, eu vejo muito escritor que fala assim, nossa, eu fiz um livro com a editora tal, paga às vezes um preço absurdo, que a editora sangra do escritor também, né? Você vai participar da Bienal, ele vai lá, fica 10 minutos numa cadeirinha, uma mesinha, na Bienal, tira foto, ninguém compra um livro dele, mas ele fala que foi, quer dizer, tira foto, põe no currículo, mas não acrescenta nada, ele não vende livro. Então depende muito sempre dos amigos que compram. Aí vale a família, certo? Quando não pede de graça, lógico, né? Mas quem ajuda o escritor são os amigos e os familiares que acabam comprando o livro dele. Viver da venda de livro, fora de Mila, ninguém já faz isso. Hoje, por exemplo, um escritor, ele então pode sobreviver, não sei, talvez publicando crônicas, contos, é uma forma? Ele poderia tentar vender para jornais contos, crônicas, talvez montar uma revista impressa que possa vender em banca, entendeu? Talvez ele tenha que investir nele, mas artista geralmente não tem dinheiro. Artista vive, depende de lei de incentivo, depende de editais, a vida do artista essa, de qualquer modalidade. Valdir, agora só para a gente não ficar num ambiente tão triste assim, né? A gente sabe que o poder público, ele tem um papel fundamental nisso, né? E é uma forma também da gente conseguir mudar esse cenário, certo? Graças a Deus, o poder público. Porque a gente consegue fazer trabalho em Jacareí e outras cidades, né? Por exemplo, nós temos a LIC, eu sempre falo da LIC, para nós é a salvação nossa, né? Que possibilita uma verba de 750 mil por ano, atender 10 a 15, até 20 projetos, né? Projetos bem elaborados, atendem vários segmentos. Tem os editais diretos, a Fundação que libera às vezes 6 mil, 8 mil, com o Aldir Blanc, né? Vai ter agora Paulo Gustavo também, de novo Aldir Blanc. Isso aí possibilita para os publicar, se tornar conhecido. O que não pode o escritor ou qualquer artista viver dessa lei. Tem que se tornar conhecido para incentivar que se ande sozinho, né? É porque ainda assim é algo muito estável, né? Depender só de editais. Então o edital tem uma coisa também, tem que saber montar o edital. A pessoa às vezes preenche, não se prepara, não escreve uma coisa que faça quem vai julgar entender também. Então falta, por isso que eu falo, quando vem a integração entre as várias vertentes, um ajuda o outro. Eu sei escrever. Se você tem um projeto de música, eu faço para você. Entendeu? Realmente um processo burocrático, né? Escrever para LIC, para o AC. Papelada demais, entendeu? E pessoa que sabe fazer, sabe executar sua obra, né? Mas montar um projeto, pouco sabe fazer. A gente se juntando aqui em Jacareí é um meio, né, Valdir? Então, estamos guardando a próxima LIC, né? Deve sair agora em novembro. Tem 6 pessoas procurando fazer o projeto para elas. Tá? Então, eu vou ajudar a fazer, entendeu? Eu preparo, elas vou apresentar. Mas eu sempre falei, eu me ponho à disposição. Quem quiser fazer projeto, eu oriento, entendeu? Eu oriento, faz isso aqui, dá uma lida antes. Mas pouca gente faz isso, né? É que eu estou aposentado, eu tenho tempo, puxa, o computador ajuda, manda o arquivo, mexo, oriento, mas as pessoas às vezes são vaidosas, né? Então é complicado, mas o artista um dia vai aprender. A próxima geração, talvez a sua geração, melhore isso para nós aqui. Ainda não está tudo perdido, né, Valdir? Não, tem muita coisa. Tem gente boa demais aqui, tem gente que luta por isso. E que está a fim de ajudar também o próximo, né? A gente já volta a conversar um pouquinho sobre os seus projetos futuros e também fazer o convite final para as oficinas, que também é uma forma de estar mudando esse cenário, né, Valdir? E como é? A gente já volta a conversar um pouquinho mais. Agora a gente volta a falar sobre a sessão ordinária que voltou do recesso de julho. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que cria o programa Renascentes para a recuperação e conservação de florestas e mananciais em Jacareí. A medida tem o objetivo de oferecer apoio financeiro e ou técnico para agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais, propriedades localizadas em áreas sob maior risco de degradação ambiental, propriedades localizadas em áreas que favoreçam a conservação de serviços de ecossistêmicos e formação também de corredores de biodiversidade,
Também conservação dos recursos hídricos, proteção de unidade de conservação e cooperativas rurais. Sobre o segundo projeto, também aprovado na Casa ontem, aqui na Casa Legislativa, e outras informações, você pode conferir tudo isso por meio do site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro das leis que fazem diferença aqui na nossa cidade. E no mês de agosto, centenas de fiéis se reúnem no bairro de Santana para celebrar a festa da Carpição. Fé religiosa que envolve a crença, a terra, a piedade popular e a Igreja Católica. O dia pareceu cooperar com o cenário de fé da tradição religiosa de Carpição, no bairro de Santana, região oeste de Jacareí. A festa faz parte de uma piedade popular que reúne anualmente, no mês de agosto, centenas de fiéis da cidade. Ele veio, fez aquilo que eles costumam fazer, que é carregar 3 montinhos de terra e depositar no pé da cruz, tá? Com fé. Esta caminhada é por alguma dor, alguma doença. O fiel carpina e retira pequenas quantidades de terras depositadas nas mãos, em panos ou em regiões enfermas para levar até a cruz. A caminhada é realizada no mínimo 3 vezes. Diante da fé, o religioso ora por um pedido ou uma cura. A festa da Carpição de Santana foi realizada por meio da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Nova Jacareí. Dona Mata é participante dessa igreja e há anos marca presença na celebração. Mas em 2022, esse momento foi um pouquinho diferente. Ela contou com a companhia do neto José, que de alguma forma renovou a tradição na família. É uma tradição do meu bisavô, né? Vim aqui fazer os negócios ali, enterrar e fazer o pedido. Eu quis vir. Como minha mãe está acamada há 1 ano devido à Covid e ela não anda, ela perdeu os movimentos. E daí ele falou assim, vó, eu vou fazer um pedido para minha bisa voltar a andar. Então eu achei uma importância muito grande pela idade dele, né? Ele pegar e já ter isso, né? Essa fé de pedir. A Capela de Santana tem mais de 80 anos. No entanto, por um tempo permaneceu fechada. Aos poucos, a igreja vai sendo ressignificada por meio de culturas como estas, que acontecem no Brasil, mas possui particularidades de Jacareí. Nessa edição, por exemplo, teve café da tarde com direito aos famosos biscoitos e bolinhos caipira. Tudo doado e feito pelas mãos da comunidade. Você convida uma amiga, a amiga convida uma segunda, uma terceira e acaba assim, ficando todos amigos. É tudo em prol de um objetivo só, né? Só uma função, é servir a igreja. E tudo isso aqui que você vê é também evangelização, né? É o acolhimento, a gente está aqui para acolher a comunidade. A Carpição em Jacareí faz parte da festa que celebra Nossa Senhora de Santana no dia 26 de julho. Foram 6 datas de culto e celebração, finalizadas com o 7º dia junto às promessas. Desde pequenininho o senhor vinha para a tradição? Eu vinha para a Carpição, vinha a pé, morar na roça ali, né? Que não tinha ônibus, não tinha nada para nós ir, né? Vinha a pé. É muito importante, né? Porque eu acho que a fé é tudo na gente, né? Quando a gente tem fé, é bom, né? A gente leva e aumenta. A expectativa é que no próximo ano a festa da Carpição seja ainda mais celebrada. A ideia é reunir fiéis de Jacareí e região até o bairro de Santana, território que remete às origens da fé junto ao simples e à comunidade. Isso daí é movido pela fé. Piedade popular é a fé daqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de alguma coisa. Então eles vêm praticar esta caminhada até o pé da cruz, está aqui com aquele objetivo, eu estou doente, eu quero ser curado, tá? Quem que vai curar? É a caminhada? Não, é um montinho de terra. Quem vai curar é a fé. A gente agradece aí ao diácono Luiz que nos acolheu e também a toda a comunidade que acolheu a gente no dia. É realmente uma celebração emocionante. E mudando um pouquinho de assunto, o balanço divulgado na última semana pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que Jacareí encerrou o primeiro semestre de 2022 com um saldo de 1.670 vagas de emprego geradas. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o índice
INPC aponta um crescimento de 57% comparado ao mesmo período do ano passado, quando o município havia registrado um saldo positivo de 1.059 oportunidades de emprego. O levantamento também mostra que o setor de serviços é o que mais se destaca neste ano. Sozinho, o setor gerou em torno aí de 1.550 novas vagas de emprego com carteira assinada, de janeiro a junho deste ano de 2022. Em seguida, ficou o setor de comércio, que criou 420 postos de trabalho com carteira assinada. A gente tem também construção, com 61, e logo em seguida o de agropecuária, com 13 novas vagas. E a gente volta a conversar com o Valdir Capuzzi, que é escritor. Valdir, queria que você comentasse um pouquinho sobre os projetos futuros, né? A gente estava falando aí sobre editais, sobre essa questão da literatura e educação nas escolas da cidade. Quais são os projetos futuros que você tem aí para desenvolver? Olha, o nosso grupo começa hoje, falei no início, né? Trabalha nas escolas da EJA e duas classes da Escola Estadual de São Silvestre. Nossa ideia é que esse projeto frutifique, ano que vem vai para mais salas de aula. E para isso, para convocar novos escritores, né? Chamar as outras tribos a se unir a nossa, né? Para poder trabalhar talvez o ano inteiro na escola. E a Academia de Letras vai criar agora a Academia Jovem também. Né? Então, esse é um grande passo. A Academia Jovem deve ter talvez de 10 a 15 elementos, vão ser buscados. Quem venceu o concurso dele, Jacarezinho, é a certeza e continuidade do trabalho de quem está saindo. Né? Muitos de nós estamos idosos, 60, 70 anos, até 80, né? Uma hora nós vamos embora, alguém tem que continuar esse trabalho. Então, estamos garimpando ainda, não só escritores que têm coisa gaveta, como escritores que nem começaram a escrever ainda. Esse trabalho vai se frutificar, Isabela, ano que vem nós vamos estar em mais lugares ainda. É fundamental ter a juventude fazendo parte disso, né, Valdir? Então, até muitos alunos do meu curso já estão ajudando, quer dizer, essa oficina está gerando também novos professores para poder fazer oficinas também com eles, né? Então, esse trabalho vai ficar e perpetuar. Valdir, agora sobre as oficinas, como a gente já comentou, a oficina de composição literária começou nesta terça-feira, mas ainda dá tempo de se inscrever. À vontade. Queria que você desse o convite final para o pessoal de casa. Convido quem estiver interessado em aprender a escrever contos, né, gente? Contos, não se preocupa se vai ter que ter diálogo, existe conto com diálogo ou sem diálogo, os dois modos serão ensinados. Compareço terça-feira na Sábado Lago, começa a aula às 19 horas e vai até 21 horas. Eu sou chato, 7 horas em ponto começa, você termina 21 horas em ponto, tá? Coisa velha, né? Mas compareça um pouco antes, me procurem lá, você já faz a matrícula comigo mesmo e vai se esperar a aula, acompanhe direitinho, vão conhecer novas pessoas, vão fazer novas amizades e vão realmente abrir sua cabeça a muita coisa boa que existe. Vão falar muita coisa que vai ser interessante para hoje, para amanhã e para o futuro, tá bom, gente? Quem quiser comparecer, está convidado desde já. Conhecer de pertinho todos os benefícios da literatura, né, Valdir? Exatamente, Isabela. Muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer falar sobre arte, sobre escrita, é muito gostoso. Eu agradeço a vocês mais uma vez por estar nessa casa, que eu sempre falo que aqui é o nosso museu de imagem, né? O som e imagem, é o acervo da cidade está aqui. Com certeza. E eu faço parte desse acervo, graças a Deus. Com obrigado certeza. pelo convite. Boa sorte aí na oficina. Tá, muito obrigado. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só acessar no Facebook e YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais. Boa quinta-feira.